Programa A Bíblia Viva na Fortaleza de Asdod, nos passos do profeta Jonas. A fortaleza que eu vou mostrar para vocês hoje começou a ser construída no 7º século e terminou de ser construída no 8º século pelo califa Abd el-Malik, o mesmo que construiu o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém. Esta fortaleza também foi utilizada pelos cruzados durante o seu período de dominação na Terra Santa, porém acabou saindo de uso com a chegada de Bahirbas na região, que destruiu completamente todas as cidades fortificadas junto ao mar Mediterrâneo, com medo de que os cruzados pudessem voltar de alguma forma para ela. Talvez você se pergunte então o que eu estou fazendo nesta fortaleza, visto que nós estamos falando da história do profeta Jonas. Vamos lá. Antes de haver esta fortaleza aqui, havia um assentamento da época dos assírios. Os assírios que chegaram na região com Senaqueribe destruíram diversas localizações cananeias, filisteias e judaicas. E destruíram também o pequeno porto de Tel-Mor, junto a Givat-Oná, onde vivia o profeta Jonas. Mas é importante salientar que, apesar desta fortaleza estar em funcionamento e o porto dela também poder levar Jonas para qualquer lugar do mundo, Jonas, que era do povo judeu e estava sendo oprimido pelos assírios, preferiu viajar 35 quilômetros pelo continente até o único porto judaico que estava em funcionamento, o porto de Jope, e dali pegar um navio para fugir da presença do Senhor. Afinal de contas, Jonas não queria pregar o arrependimento para os assírios. Esta bela fortaleza é apenas uma pequena parte da grande cidade que existia aqui desde o período dos assírios até o final da Era Bizantina. A maior parte das ruínas da cidade ainda estão enterradas nas dunas que estão à volta desta fortaleza. A cidade prosperou tanto que trazia grandes colunas de pedra da região da Grécia, da Turquia e pedras de granito da região do Egito. Aqui vocês podem ver também um poço que havia dentro da fortaleza, usado para abastecer de água tanto os soldados que ficavam aqui, quanto os animais, principalmente os cavalos. Diferente da maioria das construções em Israel, que são feitas de pedras de calcário, as construções no litoral são feitas de uma espécie de arenito, que é formado pelas dunas da região através dos milhares de anos e da compactação junto com a água da chuva.
Eu estou aqui na fortaleza de Ashdod Yam. No passado era chamada de Azotus Marítima. Na época helenista começou aqui uma primeira civilização helenística com a conquista de Alexandre o Grande. Depois se tornou uma civilização romana e posteriormente bizantina. Nessa região descobriram aqui os arqueólogos diversas casas e até mesmo um mosaico de igrejas da era bizantina. Mas posteriormente, durante o período árabe precoce, foi construída aqui esta fortaleza que vocês estão vendo, que se chama Fortaleza de Azotus. Ela foi construída na época de Abd al-Malik, o mesmo que construiu lá em Jerusalém a Mesquita de Al-Aqsa e a Mesquita de Omar, que é o Domo da Rocha, ou a Cúpula Dourada. Nos últimos anos, a Prefeitura de Ashdod e autoridades de arqueologia de Israel reformaram este local, possibilitando que nós pudéssemos estar aqui visitando e mostrando isso para vocês hoje. Enfim, no passado, na época bíblica, na realidade, o porto de Ashdod era Tel Mor, que eu já mostrei para vocês, e posteriormente, com a conquista de Sargon, os assírios começaram a construir nesta fortaleza. Tel Mor foi completamente abandonada e o fluxo marítimo passava por aqui. Em vez de pequenas embarcações, aqui podiam também ter grandes embarcações. Bem, este é o fundo histórico bíblico, o fundo histórico também da história do profeta Jonas, da história de Israel durante o período helenístico, romano e bizantino. A fortaleza de Ashdod Yam fica a apenas 5 quilômetros do local onde morava o profeta Jonas, em Givat Yonah. Porém, a dor e a opressão que o profeta sentia por causa da conquista e da dominação dos assírios sobre o seu povo, o levou a se recusar a fazer a vontade de Deus, pregando o arrependimento. Jonas queria que Deus castigasse os assírios, que eram os responsáveis pela situação deplorável do seu povo. Agora conseguimos entender um pouco melhor, por causa do fundo histórico, o motivo real pelo qual o profeta se recusou a pregar para os habitantes de Nínive. Talvez você se pergunte se no passado os judeus habitavam nessa região e eles foram conquistados pelos assírios e depois passaram por aqui os helenistas, os romanos, os bizantinos, os árabes, os mamelucos. Como pode ser que nesta região existe agora uma grande cidade judaica? No livro de Sofonias, capítulo 2, versículo 4, está escrito: pois Gaza será desamparada e Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrón desarraigada. Esta profecia é, sem dúvida alguma, uma profecia-chave para entendermos o que aconteceu aqui. Porém, os detalhes desta história incrível eu estarei contando em outro programa, o programa Odisseia Judaica na região de Asdod. Então aguarde. Não esqueça de fazer like, compartilhar o nosso canal e apertar o sininho para receber as notificações. Hoje vivem em Asdod cerca de 300 mil habitantes. Ela é uma das maiores cidades de Israel e o principal porto do Estado de Israel. Sua história incrível começou com uma pequena cidade dos cananeus, bem no interior do continente, e a sua história se estende desde a Era do Bronze até os dias de hoje. Não perca a quarta parte do nosso programa A Bíblia Viva, nos passos do profeta Jonas, em Givat Yonah,
na colina de Jonas. Não esqueça de fazer like, compartilhar o nosso canal e apertar o sininho para receber as notificações. Mais uma vez, aqui é Miguel Nikolevski, do Café Torá, direto de Sião para vocês.